oração sacerdotal de Jesus. Verso 1 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique também. Irmãos, Jesus se levantou os olhos ao céu e fez esta expressão, olhando para o céu e falando. Então, a primeira coisa, nós temos que fixar aquilo que nós queremos para nós. Não estou falando tudo aquilo que nós queremos, porque nós às vezes queremos coisa que não agrada a Deus. Quero falar das coisas que agradam a Deus. Agora Jesus, ele abre a sua boca, mas ele também olha a direção do céu, que a Bíblia nos diz que lá ele tinha tudo antes de vir e nascer no ventre de uma mulher, e sofrer, morrer e ressuscitar. Mas aqui, Jesus, no primeiro ponto, ele estava ensinando os discípulos a orar. Olha, não é para você orar como um derrotado, não é para você orar como um qualquer, não é uma oração de lamento, não é uma oração assim de, sabe aquela oração de derrotado? Não é esse tipo de oração. Jesus olhou para o céu e falou com o Pai. Irmãos, ainda que aparentemente a derrota está beirando, ainda que o Satanás esteja afirmando que você não vai vencer, você tem que olhar para o céu e dizer: eu creio que tem Jesus Cristo para me dar a vitória. Então, irmãos, nós podemos ver nesse verso Jesus Cristo olhando para cima. Ele sabia que ia passar por momentos amargos, ele sabia que ia passar por momentos caóticos, obscuros, de grandes aflições, mas ele estava, o alvo dele era voltar para tomar posse de todas as coisas de qual ele tinha deixado para trás, ou tinha ficado lá no céu. Alguém pode dizer: pastor, e eu? Eu vou lutar por quê? Nós vamos lutar pela promessa de Jesus. Jesus disse, Jesus afirmou, no capítulo 14, ele afirmou: eu vou preparar um lugar. E se eu for preparar um lugar, eu voltarei outra vez para buscar vocês para mim mesmo. Então, nós estamos aqui trabalhando, fazendo com a esperança que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E ele vai nos levar para a sua glória. Verso de número 2. Assim como lhe confiaste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe der. Irmão, Jesus, agora no verso 2, ele confia. Olha, Pai, você me enviou e você me deu a confiança, você me deu a ousadia, e todo aquele que você disser salva, eu vou estar salvando, eu vou estar dando a salvação para todo aquele que assim olhar para o sacrifício e dizer: eu preciso, eu quero, eu vou deixar de sofrer. Jesus Cristo vai abraçá-lo e ele vai dar certamente a vitória. Aleluia. A vida eterna é esta que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, quantos estão aí dizendo: Jesus está ali, Jesus está lá, Jesus é desta forma, mas está dizendo a palavra que João escreveu, que Jesus disse: há só o único Deus, o único é o Pai,
e o Filho, e agora o Pai enviou, para que o mundo fosse salvo pelo Filho. Esse Filho é Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu vi um pedacinho da mensagem do pastor, muito interessante. O crente jumento, a palavra. Eu achei interessante. Crente jumento. Ele foi explicar por que o crente jumento. Irmãos, é interessante. A Bíblia ela é interpretada como Deus coloca no coração. Ele foi lá no texto que Jesus mandou o discípulo pegar o jumentinho, tal, uma coisa interessante. Mas aqui Deus está falando, Jesus está falando para o discípulo claramente. Verso de número 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus está dizendo: Pai, eu quero retornar, eu vou retornar lá para o meu lugar, porque tudo que tu mandaste eu fazer está feito. Irmão, como é maravilhoso, como é gratificante Deus agora te ordenar, te otorgar ou te mandar, e você dizer: Pai, tudo está feito que tu me mandou. Jesus Cristo falou isso nesta oração. Tudo está feito como tu me mandaste. Tudo está consumado, porque a tua vontade é. Verso número 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Eita glória! Agora você imagina os sacerdotes da época, os fariseus da época, os Pilatos da época, quando Jesus dizia uma palavra, eles ficavam sem entender. Eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo. Mas o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que ele tinha uma glória antes do mundo existir. Aí ele levava para o lado do blasfêmia, porque existe a blasfêmia em alguns países que não aceita dizer uma palavra que venha trazer constrangimento ou venha para eles dizer que não é aquela palavra viável a ser dita. E esta palavra, no verso número 5, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Quer dizer, Jesus, ele era glorificado ao lado do Pai. Ele tinha glória, ele tinha um poder, e agora Jesus desfez aquela glória, ele tirou aquela glória, aquele poder, e veio morrer como homem. E o homem natural não compreendeu, o crucificou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. E aqui, queridos, está a palavra, está a Bíblia. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. E agora Jesus falava para eles: eu, antes do mundo ser formado, eu já existia lá. Mas onde estava esse homem? Que antes do mundo existir, já estava. Eu já existia. Porque a mente natural não compreende as coisas espirituais. O homem natural simplesmente só vai para o lado do carro. Hoje, onde eu estava meio-dia, ali uns rapazes assando o carro, dois rapazes, nós começamos a conversar. Pessoa que conhece a palavra. E um disse assim: olha, eu já fui presidente de mocidade. E o outro lá cortando a carne, e ele disse: olha, é tão ruim quando um pastor é colocado pelo homem. Aí me deram a chance de eu entrar. Eu falei: sim, existe um pastor que é sofredor, que conhece o lado espiritual e o lado material, mas
Mas existe o pastor que ele faz um curso e é colocado como pastor, mas ele não corresponde à vida espiritual. Ele só fala do material. Ele pode até ler a Bíblia, mas o que ele prega, tudo é material. E o pastor que é preparado por Deus e também ordenado pelo homem, ele compreende o espiritual e compreende o material. E hoje nós observamos que há muitos pastores que é colocado, não é ordenado por Deus, é colocado pelo homem, mas Deus, no dia do Senhor, aquele que ordenou, aquele que fez por incursão da carne, aquele que não fez, e a cor da Bíblia diz, vai prestar conta diante de Deus. Então, amados irmãos, muitos conhecem a palavra, mas são poucos que obedecem. Muitos conhecem e já participaram das maravilhas de Deus. Bem-aventurado aquele que está ouvindo, aquele que sentiu no coração e retornou para a casa de Deus. Nova vida vai encontrar, nova vida vai ter da parte do Senhor Jesus. Quando a pessoa arrepende, o perdão vem automático. Não é igual o homem que fala, eu vou orar aí uma semana para poder pedir perdão. Eu perdoo, mas não consigo ela no rosto, não. Isso não é perdão. O perdão ele automaticamente. Você tem que liberar. Se a pessoa que você não ama, ou seja, a pessoa que te machucou, estiver perto de você, fale, dê a paz, dê um bom dia. E deixa Deus trabalhar. Não vira as costas para alguém. E Jesus, ele disse dessa forma: antes que existisse o mundo, eu já existia. E para muito foi blasfêmia. Para muito foi uma coisa horrenda. Foi uma coisa obscura. Não. Aonde esse homem estava, mas quando ele ressuscitou, e chegou ressuscitado com as mãos curadas, alguém disse que verdadeiramente é Jesus. E houve ainda 40 dias Jesus andando na terra, ressuscitado, para poder ir para a glória. E houve conversões ainda, porque o Pai tinha designado para Jesus salvar. Houve salvação dentro dos 40 dias que Jesus estava pregando. Ele apareceu para alguns e foi alcançado com a misericórdia de Deus. Irmãos, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Nesse momento nós vamos estar, chamar o evangelista para nós descer, e nós vamos estar ceando em nome de Jesus. Glória a Deus. E Deus nos dará